Olá, pessoal! Esse vídeo é para você aí que fez a prova do CNU e tá assim intrigado, tá ansioso aí aguardando o recurso sobre as questões que foram feitas, né? Então vamos comentar um pouquinho aqui sobre essas questões aí polêmicas que estiveram presentes no concurso do CNU, bloco 4 e principalmente aqui do eixo 2. Vou comentar. Há várias questões que foram polêmicas. Eu vou comentar aquelas que eu abri recurso. Aí talvez há outras, eu sei que há mais algumas que o pessoal entrou com recurso e tal, né? Mas eu vou comentar as que eu entrei com recurso. Aí vocês analisem aí se tem fundamento ou não e podem, de repente, levantar outras questões aí que também estão pendentes ainda de com certeza a banca, ela já sabe, já tem o gabarito oficial lá, porque devido ao prazo que nós estamos, esses recursos já com certeza foram analisados e eles já estão em fase da correção da discursiva. Na verdade, essa aqui é uma conversa que nós estamos tendo entre nós aqui, mas a banca lá já sabe, os recursos já foram analisados, né? Mas é só para a gente ter mais ou menos uma base assim, de quais questões que podem ter o seu resultado alterado, o que vai alterar toda a classificação do concurso, porque uma ou duas questões ali alteradas no concurso altera muito as colocações do pessoal, né? Nós sabemos que esse é um concurso muito disputado, então assim questão de 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, 3 pontos altera bastante a colocação. Outra coisa que podemos aqui afirmar é que quando uma questão ela é anulada, todos ganham os pontos referentes àquela questão. Ou seja, quem acertou já estava contando com aquele ponto, fica na mesma nota. Quem errou ganha ponto, então se aproxima mais daquele outro candidato, né? Então, é, nós podemos dizer que o concurso, nesse momento, ele está ainda numa fase bem assim, sem uma previsão certa de qual seria a nota de corte e tal, devido a todas essas questões. A questão que está lá com recurso, pode ser alterada, pode ser anulada. E depois, quando as questões elas forem corrigidas, questões objetivas, então terá a questão da discursiva daí, que vai realmente definir a nota final de cada candidato e vai dar as colocações dentro da concorrência ampla, dentro da concorrência de cotas para negros, assim por diante, né? Então vamos aqui primeiro à questão número 16, que é a questão que eu coloquei um recurso. Na questão 16, ela fala sobre conferências nas políticas públicas. Conferências que é feito com a população, né, com a participação da população para a definição dessas políticas públicas, áreas relevantes de políticas públicas. Então veja bem, a questão 16, ela pede qual situação representa um desafio, um desses desafios no processamento. Então, no processamento da implementação das políticas públicas, o enunciado da questão está perguntando qual das seguintes situações é um desafio nesse processamento. Então, veja bem, a banca, a Sesgan Rio, deu como correta a opção alternativa C, intervalos curtos entre as conferências, com temáticas semelhantes. Eu abri recurso pedindo a alteração de gabarito para a alternativa A. Porque a alternativa A, ela fala sobre a demanda rigorosa por prestação de contas para a sociedade sobre os resultados efetivos da sua participação. Eu achei que faz muito mais sentido ser essa a alternativa correta, porque para mim a demanda rigorosa por prestação de contas para a população é um desafio muito maior do que o fato de haver várias conferências com intervalos curtos. Porque haver várias conferências com intervalos curtos simplesmente pode afetar uma questão logística, pode dificultar ali uma questão logística no processo, mas não é o maior desafio. Agora, prestar conta para a sociedade sobre a, a, os efetivos resultados da participação dela no processo, né? Aí sim, para mim isso é um grande desafio. Então eu vejo assim que a questão 16 tem que ter o seu gabarito alterado para a alternativa A, opção A, ok?
Então, são 5 questões que abre recurso, essa é a primeira, ok? Vamos lá para a segunda questão que abre recurso, a questão 18. A questão 18, ela fala sobre os direitos, sobre a garantia de direitos, né, do cidadão na sociedade, assim por diante. Ou seja, aí ela pergunta que tem um dos eixos da garantia de direitos que teria que contemplar na sua configuração. Então, nesse caso, esse eixo aí que a questão fala é sobre, no caso, a resposta da banca falou que na disseminação do direito, a pessoa poderia discutir, contextualizar em uma perspectiva crítica a garantia desses direitos. Está preparando a sociedade para um todo, para vivenciar a cidadania, né? E também discutir, contextualizar e assim por diante. Ou seja, eu abri recurso nessa questão e coloquei que a resposta certa seria a C. Lá na prova eu fiz a resposta C. Por quê? Porque se ele falasse somente em discutir, contextualizar, em uma perspectiva crítica, a garantia dos direitos, poderia até ser aí. Mas na primeira frase ele fala assim, vivenciar a cidadania. E no caso, a disseminação do direito, o que é? Ela é a divulgação, ela é a informação, ela é no caso, fazer a sociedade tomar conhecimento e tal, e assim por diante, né? Disseminar, divulgar, né? Mas a promoção é promover, é realmente criar condições para que as pessoas vivam a cidadania. E como o enunciado da questão pedia sobre preparar a sociedade para vivenciar a cidadania, eu achei que faz muito mais sentido a alternativa C. Então, eu abri recurso colocando a 18, alternativa C. Vamos para frente, então? Agora, então é isso aí, pessoal. Claro, pode ser que não seja acatado, pode ser que seja alterado o gabarito, pode ser que seja simplesmente anulada essa questão, né? Mas eu creio que essa questão era passível de recurso. Ok? Então agora vamos colocar aqui a próxima, a terceira questão que eu abro recurso. A questão 34, que fala sobre a perícia de saúde. Então vamos aqui na minha prova, questão 34, sobre a perícia de saúde. Eu confesso que lá na prova bugou a minha mente, porque eu não lembrava sobre essa matéria. Eu havia estudado alguma coisa, mas não lembrava. Então, assim, lá eu errei completamente, eu já errei, nem tem como questionar a alternativa que eu marquei. Mas essa questão aqui, analisando depois, ela tem um erro de formulação na frase, ela tem um erro nessa formulação e cabe recurso para anulação da questão. Por quê? Porque ela pergunta sobre a perícia de saúde que é feita quando o trabalhador está doente, lá assim por diante, né? E é feita uma perícia oficial de saúde. Então esse ato de perícia de saúde é definido como? Daí tem lá, ato administrativo que define prioritariamente a partir da avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do periciado por médico ou cirurgião dentista formalmente designado. Ou seja, essa foi a alternativa D, que foi colocada pela banca como sendo a alternativa correta para a pergunta número 34. Eu coloquei recurso nessa questão pelo seguinte, por quê? Vamos aqui, vamos às minhas anotações aqui, pessoal. Calma um pouquinho, vamos às minhas anotações, onde é que está aqui? O que eu anotei? Questão 34, ou seja, ela alega que define prioritariamente. Eu não lembro em nenhuma lei, eu não achei essa lei, não achei nenhuma apostila sobre essa definição prioritária, que tem que ser exclusivo ter a presença do periciado, né? Não me lembro disso. Aqui simplesmente a redação da lei, que é a Lei 11.255 de 2022, ela fala que essa perícia poderá ser realizada nas seguintes modalidades: avaliação presencial, avaliação por meio do telesaúde e análise documental. Portanto, a lei não define prioridade nenhuma entre essas modalidades, né? Ou seja, não existe essa prioridade. Outra coisa,
não existe obrigatoriedade da presença do periciado. Ou seja, ela pode ser uma análise documental somente, ela pode ser uma avaliação por meio do telesaúde e pode ser uma avaliação presencial. Então essa questão ali que fala que obrigatoriamente ter a presença do periciado, anula a questão porque faz uma afirmação fora da lei, é uma afirmação que não pode estar correta, né? Ok? Então essa merece a anulação, questão 34, que é a terceira questão que eu abro recurso. Vamos para a questão 35, pessoal. A questão 35 é a famosa questão sobre a ergonomia. Então vamos lá, ergonomia, né? Aí fala sobre, levando-se em consideração as exigências do mundo moderno. Agora só nessa primeira frase já nos traz a reflexão do que seria as exigências do mundo moderno para o trabalho. Ou seja, ali um pouquinho mais à frente pergunta qual área da ergonomia dessas ali que estão nas alternativas, qual dessas áreas ali que visam o equilíbrio entre as exigências do trabalho e aos limites e a capacidade do homem. Ou seja, a ergonomia, pessoal, ela está presente na NR17, que trata sobre ergonomia. No comecinho lá da NR17 já diz assim, ó, esta norma regulamentadora, que é a norma da ergonomia, né, da ergonomia, visa estabelecer as diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Portanto, assim eu vejo assim, ó, nessas características psicofisiológicas, elas podem englobar características físicas como características cognitivas, porque fala características psicofisiológicas, né? Então, só nessa questão aí, só analisando essa frase, essa afirmação, nós já podemos tomar duas alternativas ali como sendo correta, que seria a física e a cognitiva, porque a física trata da ergonomia física, a cognitiva mental, cansaço mental e assim por diante. Quando eu abri a prova lá, a primeira opção minha foi marcar ergonomia física. Mas aí quando eu fui revisar, fui olhando ali, fala sobre as exigências do mundo moderno. Ou seja, pensei assim, já me lembrei de um livro que eu li faz pouco tempo sobre a Sociedade do Cansaço, daquele filósofo lá, Byung-Chul Han, Coreia do Sul, onde ele fala que no mundo moderno o trabalho vem se modificando, né, durante o tempo, e agora o principal desafio é o cansaço mental, o cansaço psicológico, né? As principais doenças são as doenças mentais do trabalhador no mundo moderno. Então, a ergonomia que mais está pegando hoje, vamos dizer assim, é a ergonomia cognitiva, né? Então, assim, se fosse para nós escolher uma dessas questões ali, a ergonomia cognitiva faz muito mais sentido. Ou então anular essa questão, né? Eu até pedi a anulação dela, porque ao meu ver ela pode ser respondida com 3 alternativas corretas, até 4, forçar um pouquinho, né? Mas eu acredito assim, cognitiva pode ser física e pode ser organizacional. Todas elas são áreas da ergonomia e todas elas versam sobre a capacidade, as exigências do trabalho versus a capacidade do homem, ok? Então a 35 é a minha quarta questão que está sob recurso, ok? Vamos lá agora a questão... Vamos lá, questão 39, sobrecarga do trabalho. Na questão de sobrecarga do trabalho, a banca, ela fala sobre que estresse ocupacional, né? Uma das dimensões mais importantes para avaliar o estresse ocupacional. A respeito dessa avaliação, o que representa a resposta de um trabalhador a essa sobrecarga? Ou seja, um trabalhador está tendo uma sobrecarga, qual seria a resposta dele para essa sobrecarga? E aí a banca, muito absurdamente, a meu ver, colocou como resposta certa que o trabalhador perceber que muitos colegas estão cansados devido às exigências da empresa. Perceber que os colegas estão cansados, em primeiro lugar, não quer dizer que você está percebendo que eles estão com sobrecarga. O cansaço não quer dizer sobrecarga. Sobrecarga quer dizer uma carga maior do que pode ser suportada. Cansaço quer dizer que eles estão cansados, né? Há atividades desenvolvidas em várias empresas que ao final do expediente os trabalhadores estão cansados. É normal. Agora, se colocar assim, ó, alternativa A, ter dificuldade em manter o equilíbrio entre o trabalho e outras atividades pessoais. A pessoa que tem esse desequilíbrio aqui, ó, que está com dificuldade em manter o equilíbrio, essa sim está com sobrecarga. Então a alternativa A faz muito mais sentido.
Alternativa E, não conseguir atender a diversas exigências dos colegas de trabalho na empresa. Também isso aqui se configura uma sobrecarga de trabalho. Aquele trabalhador está trabalhando ali, vem diversas exigências de vários colegas, de um setor, de outro setor pede uma coisa, o setor pede outra. O superior hierárquico dele, que é um colega, também pode pedir alguma coisa, e se ele não consegue atender essas exigências, ele vai ficar com sobrecarga. Então, a meu ver, essa questão 39 precisa ser anulada devido ao fato de ter mais de uma alternativa correta, a meu ver. Apesar que a A até faz mais sentido. Eu não marquei A, acabei marcando a E lá na hora, né? Mas enfim, peço a anulação dessa questão aí, 39, ok? O que vocês acharam, pessoal? E aí, boa sorte a todos. Eu não sei se eles vão alterar alguma, se não vão. Eu não sei se eles vão manter esse gabarito. Eu acredito que algumas devem ser alteradas, sim. E dentre essas aqui, eu acredito que alguma deve ser alterada ou anulada, né? E tem outras aí. O que vocês acham? Quais as questões que vocês acham que tem que ser anulado, que tem que ser alterado? Podem comentar aí, sem nenhum problema, tá? Eu fiz esse concurso aí para o CNU, mas porque eu gosto de fazer concurso, eu já sou concursado, trabalho, mas assim, tô achando bem interessante participar desse processo aí. E fiquei feliz aqui em poder compartilhar com vocês. Aí boa sorte a todos que fizeram aí. Talvez mais para frente a gente faz mais algum vídeo aí sobre esse assunto. Até mais, pessoal.